por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, bem-vinda segunda-feira, bem-vindos e bem-vindas ouvintes, bem-vindo Kleber ao episódio 70 do Investidor em Foco, tudo bem? Tudo bem, Rê, bom dia, vamos lá de 7.0 aí, continuando a saga do podcast na quarentena, né, Rê? Muito bem, como é que tá a sua segunda-feira? A minha tá com uma cara de segunda-feira, não podia ser mais segunda-feira, minha segunda-feira hoje, Kleber. De tão devagar que eu tô. Segunda-feira aqui para alguns é o Dia Internacional da Preguiça, né? Depois de final de semana. Mas a gente não pode falar o mesmo dos mercados, tá? Esse daí continua super animado, mais do que o esperado, viu? Os mercados não sabem o que é a segunda-feira da preguiça, né? Não, para os investidores ainda bem, né? É verdade. Bom, já falando nisso, Kleber, a agenda da semana tá cheia. E tem muita coisa para acontecer nos próximos dias, muita divulgação também, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, né? A gente tem bastante coisa que vai ser anunciado essa semana, e já começa por hoje, tá? Na China, os mercados já fecharam positivos com a expectativa do anúncio do segundo trimestre, né, do PIB na China, que vai ser divulgado hoje. Né? Na verdade, amanhã, né? Mas a gente fala aí porque vai ser na madrugada de hoje para amanhã. Então o índice Xangai fechou com alta de 1,77, Hong Kong com 0,17, Tóquio já, obviamente, porque tem uma relação direta ali, fechou com 2,22, e no Japão a gente vai ter essa semana a decisão de taxa de juros, né, que é esperada a manutenção, já que os níveis continuam nas mínimas também no mercado japonês, né, pelo Banco Central de lá, o BOJA, e a gente também tem o Banco Central Europeu na quinta-feira anunciando a decisão de política monetária, que também deve ser de manutenção dos mesmos níveis de juros que a gente já tem, tá? E as bolsas continuam subindo também na Europa nessa expectativa de retomada aí da atividade, né? Dessa aceleração, com o início da nova temporada de balanços que a gente tinha comentado, né? A gente já tem várias empresas que vão começar a divulgar seus balanços trimestrais aí e, consequentemente, semestrais, né? Do fechamento aí da primeira metade do ano. Aqui também tem prévia do PIB essa semana, né? Tem. A gente tem uma agenda interessante aqui no Brasil também, onde a gente vai ter, como você falou, o IBCBR, né, que é o Índice de Atividade do Banco Central, que é considerado pelo mercado uma prévia do nosso PIB, né? Então, ele sai amanhã, e amanhã a gente tem também nos Estados Unidos a divulgação do CPI, né, mostrando a inflação. E na quarta-feira a agenda está bem cheia lá nos Estados Unidos, que é super importante. O livro bege, que vem trazer as perspectivas econômicas, né, tanto do Fed, né, do Banco Central, quanto do governo dos Estados Unidos. A gente vai ter também o Empire Manufacturing, né, que são dados de manufaturas, junto com produção industrial e vendas no varejo. Ou seja, semana recheada aí de informações que a expectativa do mercado é que sejam muito bons os números, como já vem sendo os últimos, né, nesse trend, como a gente fala no mercado, né, nessa esteira de recuperação aí das atividades. E isso vem superando as preocupações que a gente tem ainda dessa possível segunda onda ou de aumento de novos casos que a gente vem acompanhando também, viu, Rê? Bom, deixa então te antecipar a última pergunta que eu tinha aqui para fazer, que é o seguinte, Kleber. Olha só, os casos de coronavírus no Brasil e nos Estados Unidos seguem subindo, assim como o número de mortes. Isso traz uma sensação de incerteza, desesperança, instabilidade, por aí vai. Seguem subindo, assim como as bolsas, que ao contrário desse sentimento todo ruim que a pandemia traz, estão super animadas, otimistas, parece que estão no carnaval. Como é que vocês estão analisando esse comportamento? Eu tô perguntando isso porque eu tava lendo várias publicações no final de semana que estavam discutindo esse assunto e tentando apontar alguns movimentos e comportamentos responsáveis por a bolsa não estar refletindo nesse momento, nem aqui, nem nos Estados Unidos, que são os países mais afetados, tanto o sentimento da pandemia.
Como é que vocês estão tentando explicar isso aí também? Não é que é difícil explicar. Não é nem que é difícil explicar, né? É uma difícil compreensão para principalmente quem está começando agora, né, a acompanhar o mercado ou operar nos mercados, esses movimentos, né? E é tanto quando a gente fala do movimento de queda, quanto do movimento de recuperação. E aí a gente lembra que os mercados, eles têm sempre um fator muito importante, que é o de antecipação. Não é à toa que a gente tem mercado futuro para vários índices, né, para commodities e para outros ativos, porque eles operam exatamente com a expectativa daquilo que vai acontecer na economia. Então, quando a gente teve aquela queda muito brusca, onde da máxima dos 119 mil, o índice Bovespa caiu para 63 mil, com uma expectativa de que ali a gente olhava o mercado precificando que a gente pode chamar no popular uma grande quebradeira, né? Tanto de empresas, quanto de estados, quanto de governo, por aquilo que poderia acontecer com o fechamento de todas as atividades, né? E assustou muito. Esse evento aconteceu em todas as economias, em todas as bolsas, né, ao redor do mundo. Quando aquele medo passa, né, aquele desespero começa a dar lugar para as possibilidades de retomada, a gente vê esse segundo movimento que a gente falava lá. Será que ele vai ser rápido? Que vai ser o que a gente olha no gráfico, né, de ver, se ele vai ser um pouco mais demorado. E ele realmente foi muito rápido por essa expectativa. E a gente vê de novo a Bolsa saindo em 3 meses, né, pouquinho mais de 3 meses, dos seus 63 mil para de volta aos 100 mil pontos aqui. E o mesmo fenômeno, vamos chamar assim, acabou acontecendo nos Estados Unidos principalmente, assim como nas bolsas na Europa. Sim. E as outras demais também de mercados emergentes vêm com essa mesma recuperação. Mas a gente faz uma balança aí, né, Rê? Quando a gente coloca na balança, hoje como é que a gente está? De um lado positivo, a gente tem a expectativa de novas vacinas, que vem ajudando bastante. Sim. Os indicadores mostrando que a gente tem sim uma recuperação muito forte de indústria, de varejo. No Brasil ainda um pouco menos, mas já mostrou sinais positivos, como a gente falou na semana passada. Juros muito baixos, então os investidores não têm prêmio para os seus investimentos, não têm como conseguir retornos relevantes através de papéis de renda fixa e títulos mais conservadores. Então, naturalmente, você tem uma continuidade de migração de investimentos. Não é à toa que a gente saiu de um número de 1 milhão para quase 2 milhões e meio em um ano de CPFs na B3, fazendo investimentos em bolsa aqui no Brasil, isso só de pessoas físicas, né? Além dos... Pois falando nisso, Kleber, só não queria perder a tua deixa, eu estava vendo também algumas análises dizendo que uma dos incentivadores dessa recuperação, falando só na Bolsa, seria o fato de os investidores estarem confiando na recuperação e fazendo exatamente o que a gente sempre repete aqui toda hora, que é não tirar todo o seu dinheiro da renda variável, não tirar seu dinheiro de um fundo de ação, não resgatar todos os seus investimentos diretamente em ações, e que isso teria interferido de forma positiva para a Bolsa se recuperar. Dá para dizer que isso também interfere? Acontece exatamente isso? Interfere muito, porque quando a gente olha para o movimento de ações, né, e o preço das ações e dos ativos, a gente está falando muito agora aqui de renda variável, mas a gente também tem o mesmo efeito para dólar, né, principalmente para as commodities, né, a gente viu um movimento muito pesado do petróleo. Ele também se recuperou. Lembra que a gente falou muito de petróleo aqui, né? Sim, caiu muito. Não, que chegou a ter cotação negativa, né? O mercado futuro chegou a valer menos que zero. Então, são fenômenos realmente de oferta e demanda. Então, quando você tem uma procura muito grande por proteção, que é aquele evento que a gente chama de flight to quality no mercado, né? Que é o voo para proteção, o voo para qualidade, no momento em que o mercado dá sinais de que o investidor não precisa mais ter aquela preocupação e aquela tensão toda, ele faz o movimento, né, de ter uma demanda maior por ativos de risco. Então, por isso desse movimento, né? E a gente olha, obviamente, hoje com uma preocupação ainda muito grande
da sociedade como um todo, aí fugindo um pouco da parte só de investimentos, que é de como que vai ser tratado todo esse momento de pandemia, né, que sem dúvida nenhuma tem que tomar muito cuidado. A gente vê nos Estados Unidos, nesse final de semana, só a Flórida registrou mais de 15 mil novos casos, e então Sim. tem um cuidado muito grande, obviamente, por uma questão de saúde que é super preocupante. Só que o investidor, as pessoas como todos, as indústrias, as empresas, enxergaram também outras oportunidades dentro desse mercado. E aí, complementando o que você falou, é a visão de longo prazo, né? Quem está com a visão Sim. de curtíssimo prazo, ou que não se posicionou no mercado de renda variável com uma consultoria bem feita e com uma análise bem feita daquilo que era importante para a sua carteira, aqueles que colocaram mais do que deveriam acabaram saindo, né? Se você só poderia ter, pelo seu objetivo, 20% do seu patrimônio em ações, se estava com 40%, natural que aí teve um movimento de venda, de proteção, porque não teve uma consultoria bem feita, né? Ou porque não estava realmente preparado para passar por aquela fase que poderia ser até mais longa. E lembrando, viu, Rê, não quer dizer que a gente chegou no momento agora que a bolsa não vai cair mais e que a gente agora só vai continuar subindo. Né? A instabilidade segue, né? Mas a diferença daquele que opera para o curto prazo para aquele que constrói um portfólio está exatamente nisso, né? Quem constrói o portfólio para o longo prazo não vai sair correndo num momento como esse, né? Então, é um momento ainda de muita avaliação, sim, mas que ainda traz muita oportunidade que o investidor tem que estar atento. Talvez seja uma prova de uma certa maturidade do investidor brasileiro, né, Kleber? Também. Se conseguiu controlar as suas emoções, procurar uma ajuda especializada de um especialista certificado e tudo mais, e fazer a coisa certa no momento de volatilidade mais intensa, mostra uma maturidade que a gente fala tanto que o norte-americano tem quando investe em ações, talvez o brasileiro esteja aprendendo. Não, e não talvez não, ele está mesmo, tirando aqueles que já têm mais tempo, né, no mercado. Quando a gente olha, até um pouquinho de história, né, com a ausência do nosso professor aqui, que é quem nos dá as aulas, mas a gente tem fundos de investimento nos Estados Unidos com histórias de mais de 50 anos, ou próximo a isso, Sim. que já operavam mercados de ações. Os fundos mais antigos no Brasil tem aí próximo dos seus 20, 25 anos. Os fundos de ações que realmente os investidores podem fazer, tem operações mais sofisticadas, ativas, são muito mais jovens, né? Ou seja, o nosso mercado é Sim. muito mais jovem do que o mercado norte-americano, porque não precisava, né? Você colocava lá juros a 12%, 15% ao ano, para que eu vou correr risco? Para que correr risco, exato. Agora não dá, né? E aí, mas poxa, então qual que é o lado bom disso? O lado bom é que você tem uma maturidade da economia brasileira, né? Com muita coisa ainda para se fazer, mas os juros baixos, ele é importantíssimo para que a economia ande numa velocidade maior e as pessoas realmente tenham valorização daqueles ativos que sejam positivos para a economia. Juros altos é um lado só negativo, né? Ele é bom para o investidor por um momento, mas quando você olha para o macro, é muito ruim. Quer dizer que o seu país está muito mal e você tem que pagar juros muito altos para que as pessoas tragam recursos para cá, né? E a gente não está nem falando de dólar, né? O dólar é um outro movimento, é um outro evento que, naturalmente, esse dólar mais caro e muito mais caro que a gente vem acompanhando agora, também pode ser positivo, não para a gente viajar, não para a gente comprar as coisas, né? O real fica muito desvalorizado, mas para o país pode ser muito bom no longo prazo também, sendo mais atrativo aí, e naturalmente o investidor vai acabar sentindo um pouquinho num primeiro momento, mas é algo que pode ser bom também. Beleza! Kleber, e eu tenho uma notícia, quer dizer, eu tenho não, porque você deve estar com isso na ponta da língua para poder me dizer que eu devo 2 cafés, um para ti e um pro Pedro, porque eu perdi a aposta da bolsa. E não vai ser qualquer café, viu? É só para te avisar. Mas... Vai ser aquele café lá do Museu de Santos. Como eu sei que... Quanto custava? R$40 o expresso? Era isso? Não, tem aquele... Você fez um cálculo um dia? Qual?
Quando você veio contar daquele café que tem ingredientes suspeitos, sim. Você trouxe o cálculo de quanto custaria um expressinho dele, acho que era 40 e tantos reais. O expresso era mais de R$40 lá no Museu do Café em Santos. E eu resisti à tentação e não experimentei. Falei, desculpa, eu não vou pagar no R$40 do expresso. Mas como a gente sabe que você tem seguido as recomendações aí e boa parte do que você pode estar em renda variável, vai ficar barato esse café, porque o Ibovespa conseguiu, você falou que ele fecharia hoje, né? E na sexta-feira ele conseguiu fechar acima dos 100 mil pontos. E com essa onda um pouco mais otimista que a gente continua aí nos mercados, ele por enquanto, agora são 10h46 da manhã, na segunda-feira, para minha alegria e do Pedro aí, você vai ter que pagar o cafezinho pra gente, porque ele está ainda positivo, subindo 0,45 a 100.480 pontos. Né? Vou pedir pro Martim para ele analisar o viés comportamental que influenciou a minha decisão, Kleber, porque o meu perfil de investidora é agressivo e a minha aposta foi conservadora. Na verdade, você já estava pensando assim, deixa ele cair um pouquinho para eu posicionar um pouco mais, né, para colocar um pouco mais. Mas aí é o viés da ganância positiva, né, vou conseguir colocar um pouco mais aqui para mim. Mas assim, o cenário como um todo hoje passa por outras coisas importantes, né, Rê, que a gente vai ter aqui só para passar um pouquinho mais da semana para o investidor. Além do IBCBR, o Rodrigo Maia se manifestou dizendo que ele espera essa semana que o Senado retome as discussões sobre reforma tributária e que, se isso não acontecer, a Câmara vai tomar essa frente. Isso também é muito positivo. Né? Então, claro que tem muita coisa ainda a se trabalhar e resolver aqui no mercado local, mas inclusive o relatório Focus, que sai toda segunda-feira, né, melhorou um pouco a mediana do PIB para 2020. Ela estava em queda de 6,5% e agora ela está em queda de 6,10%. É marginal, é uma diferença pequena, mas é uma sinalização ali de que já se olha para um PIB talvez não tão ruim quanto se esperava, né? Mas a gente tem bastante dado para sair para que isso se confirme. E falando em PIB, o Boletim Focus de hoje trouxe pela segunda vez uma projeção menos pior do PIB. Exatamente. Ele veio com esse 6,10 e além do PIB, ele trouxe também um outro dado que mostra também uma melhora marginal na economia, aonde o IPCA foi revisto um pouquinho para cima, para 1,72 aí para o final do ano. Então, naturalmente, se o IPCA for um pouquinho mais forte, significa que a economia vai estar um pouco mais aquecida na sua demanda. Agora, lógico, voltando, né, a gente tem muita informação ainda para sair, por isso que esse BCBR vai ser muito importante aí, para já dar um indicador do que a gente vai ter para a economia local. Verdade. Tá bom, Kleber. Obrigada pelo papo de hoje. Obrigado a você, Rê. A gente volta amanhã. Amanhã tem aula com o professor Martim. Não percam o próximo episódio. É sempre muito legal ter aula com o professor Martim. E uma boa segunda-feira, que ela seja mais animada. Vou fazer a minha, dar uma animada também, uma sacudida aqui, porque os mercados já estão animados. Não vou ser eu que vou ficar lenta. Valeu, Rê. Uma ótima semana a todos aí. Amanhã a gente está de volta com o professor. Obrigado. Combinado. Não esqueçam que hoje tem live às 5 da tarde no Instagram e no YouTube do Personalité. Protejam-se, tomem cuidado aí ao sair de casa, usem máscara. E até amanhã no próximo episódio. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.